senador Eduardo Girão disse que o Brasil, Pedro, vive uma ditadura. Eu não sei o que ele quis dizer com isso. Ele disse durante a sessão não deliberativa do plenário, essa fala dele foi na segunda-feira, dizendo que o Brasil vive uma ditadura. Ele aproveitou a ocasião para criticar o Supremo Tribunal Federal e lamentou a morte do empresário Clériston Pereira da Cunha, preso em Brasília pelos atos antidemocráticos do 8 de janeiro. Esse empresário morreu depois de ter um mal súbito, morreu dentro da prisão lá em Brasília. E aí, o bolsonarismo está se aproveitando dessa ocasião, Pedro, para levantar mais uma bandeira. O bolsonarismo que não se preocupa com a situação dos presidiários, das pessoas que estão presas, que estão lá encarceradas, que nem passaram ainda por aquele processo de condenação, que é aí sim quando de fato tem que cumprir a pena, mas aí os bolsonaristas não estão preocupados com isso. Eles estão, entre aspas, preocupados com aqueles os quais fizeram parte de todo aquele circo armado para querer derrubar a democracia do nosso país. Então vamos ver essa fala do senador Girão, que poderia muito bem se manter calado, mas como bom bolsonarista tem que ser oportunista nas ocasiões necessárias. Mais um discurso seu, senador Jorge Seife, histórico, que é para se guardar, se recortar, se pudesse colocar num quadro, porque o senhor falou aí com o peito aberto e a verdade ela tem força, né? Ela tem força. Então, eu tenho muito orgulho em caminhar ao seu lado aqui. O Brasil vive, sim, uma ditadura e eu não vou parar. Vou o mundo inteiro, se tiver que ir. Façam o que fizerem, eu vou, enquanto eu tiver saúde e energia, denunciar o que está acontecendo aqui, porque o nosso povo não merece isso. O nosso povo não nos trouxe para cá, nem os cearenses, nem os catarinenses e os nossos colegas aqui para fazer corpo mole para violações dos direitos humanos. Hoje teve um brasileiro morto. Nós fizemos um minuto de silêncio há pouco tempo, com um vilipêndio sem precedentes na história desse país, dos seus direitos, das suas garantias constitucionais, à ampla defesa, ao contraditório, ao acesso dos seus advogados. Desde 1º de setembro, a PGR, Procuradoria-Geral da República, pediu a soltura dele. Ele já estava há 10 meses preso. E esse processo ficou parado na mesa de ministro do Supremo Tribunal Federal, que é o mesmo que é a vítima, que é o mesmo ministro lá do inquérito do fim do mundo, das fake news, que começou em 2019 e não tem fim, não tem nenhuma previsão, amparo legal para isso acontecer. É o mesmo ministro que julga, é o mesmo que é a vítima, é o mesmo que é o delegado, é o mesmo que é o dono da bola. E fica por isso mesmo, o Senado finalmente está acordando para isso. E eu acho que a gente só vai ter paz nessa nação quando esses inquéritos tiverem um fim. Porque eles são ilegais. Eles são uma espada na cabeça dos brasileiros que estão com medo de se manifestar. Tá aí a fala do senador Eduardo Girão, falando em direitos constitucionais, né, para aquelas pessoas que são acusadas de crimes, que precisam, né, de ter o acesso à ampla defesa, mas eles só defendem isso quando se trata de bolsonarista. É interessante, né? Eles não tratam isso de forma plural, tratam isso de forma singular. Outra coisa, para você questionar, para você também servir aí de tema para o seu comentário, para a sua análise. As críticas ao STF. Engraçado que o Supremo Tribunal Federal só não é alvo das críticas dos bolsonaristas quando tem ministros que com comportamentos
extremamente bolsonaristas, leia-se Nunes Marques E André Mendonça. e André Mendonça, que quando dão votos favoráveis às causas, especialmente à família Bolsonaro. Aí o STF é bacana, serve, show de bola, não precisa de crítica, né? Não é assim? Primeiro ponto, eu acho que eu vou começar a chamar o senador de senador giral e não girão, porque ao invés de fazer um giro, ele faz um giral, né? Ele gosta de fazer esse rodeio todinho, como você bem disse, quando o assunto é caro a eles, né? Esse foi o primeiro ponto. Ou seja, senador giral, não vou te chamar mais de senador girão. Senador, quando se fala de dar direitos às pessoas que estavam presas preventivamente, ou seja, não estavam com sentença transitada em julgado, são aqueles presos que ainda mantinham os seus direitos políticos de cidadãos, mas que estão lá servindo apenas para lotar cadeias. Eu acho que isso se chama, será que é direitos humanos? Algo que vocês fazem questão e diariamente fazem questão de atacar, de deturpar, de dizer que só serve para proteger vagabundo. Então, no caso, o senhor está assumindo de que vagabundo é todo aquele que transgride a lei. Ou seja, os otários, chamados patriotas, que depredaram patrimônio público, são bandidos, né? Porque agiram contra a lei, foram à margem da Constituição, não ficou dentro das 4 linhas, como o mestre gostava de dizer. Então quer dizer que para isso, deles, né? Exatamente, é para isso que está servindo os direitos humanos. Agora eles são relevantes quando um dos seus morre, seja lá por qual causa foi. Porque eu lembro quantas e quantas reportagens a gente não já viu, por exemplo, no Conexão Repórter do Sistema Brasileiro de Televisão, apresentado pelo Roberto Cabrini, mostrando o caos que são as cadeias públicas, onde uma cela com mais ou menos 4 metros quadrados, coisa pequena, tinha quase 100 presos. Pessoas que ficavam uns em cima dos outros, redes e mais redes atravessando dentro de uma sala minúscula com vários detentos, né, que estavam presos preventivamente, ou seja, não tinham ainda nem sequer sido julgados para poder estarem lá. Foram simplesmente presos. Joga lá, joga lá na sala, porque quem é vagabundo não tem que ter direito de nada. Isso são vocês quem dizem, né? Aqui eu não estou dizendo que quem comete crime quem comete crime tem que se passar a mão na cabeça, coisa que vocês também dizem. Não, mas tem que se dar a presunção de inocência, tem que se agir dentro da Constituição, tem que o juiz averiguar caso a caso. Por que é que não faz como, por exemplo, no país modelo de vocês, os Estados Unidos, onde um juiz, isso produzido, transmitido televisivamente, vai passando um detento atrás do outro e aquele juiz ele vai julgando. O que é que você fez? Fez isso, não sei o que, pague multa e saia. Ou então, vai preso. É assim que acontece. Por que aqui não faz exatamente essa coisa? Por que vocês não fazem um projeto que visa exatamente isso? Esse foi o segundo ponto. O terceiro ponto é críticas ao STF. Ontem a gente trouxe quando o André Mendonça deu a presunção de inocência para a deputada Júlia Zanata, no caso da vestimenta que ela usava, dizendo come and take it, ou seja, uma camiseta com uma arma, ela segurando-se um fuzil de grosso calibre, com uma mão com 3 tiros, uma mão com 4 dedos, ou seja, fazendo apologia ao atual presidente da República, dizendo que ela é a favor do armamento e estava provocando do tipo, vem pegar de mim para ver se você é macho, algo desse tipo que estava sendo dito naquela camiseta. E aí o STF serviu para isso, o André Mendonça serviu para isso. As instituições democráticas, na verdade, funcionam quando atingem vocês. É por isso que eu estou dizendo, eu vou chamar agora de senador giral, porque ao invés de ele fazer um giro, dele fazer uma coisa concreta, dele olhar o todo, ele faz um giral, né? Ou seja, ele não faz aquela coisa ligada a toda a população. É só para as pessoas que são caras a eles.